Olá pessoal, aqui é o Robson Araújo e hoje nós vamos falar como um terapeuta pode trabalhar com apometria clínica. Muito bem, nós estamos então na nossa semana da apometria. Se você não está participando da semana da apometria, como é que faz para participar, Robson? É simples. A participação, você já está aqui metade dela, né? Que é assistindo, pelo menos assistindo essa palestra. Mas se você quer interagir, conversar com outras pessoas, sejam apômetras, estudantes, ou pessoas como você, de repente, se é o seu caso, né, interessado sobre a apometria, quiser fazer perguntas, nós temos um grupo no WhatsApp, agora presta atenção, esse é um grupo temporário, que nós lançamos em apoio à Semana da Apometria, tá? E para você participar é simples, é só você entrar no nosso grupo em www.cursoapometria.com/sa. É um grupo que vai funcionar temporariamente, é mais para que você possa tirar algumas dúvidas que você tenha sobre a apometria. A gente está tendo uma participação muito rica, né? As perguntas são bem interessantes, então isso acaba trazendo mais informações. A gente consegue aprofundar algumas questões no que é possível e muitas vezes, né, se for necessário, a gente traz para uma palestra. E o tema de hoje é exatamente, ele surgiu de uma dúvida que as pessoas tinham de como é que se pode trabalhar com apometria clínica. Nós temos um curso de apometria e nós estamos lançando a versão 5.0, onde nós incluímos a parte da apometria clínica. Apesar de, com o nosso curso ser possível trabalhar nessa área, o que diferiu, o que diferenciou agora é que recentemente a espiritualidade nos ensinou, né, eu diria assim, um passo a passo, com começo, meio e fim do que nós podemos fazer, tá certo? Desde a abertura, o desenvolvimento e algumas situações mais específicas, o que tornou até, de uma certa forma, mais rico, né, o processo como um todo, tá certo? E principalmente de forma segura, né? De forma segura, onde você pode atuar como um profissional, tá certo? E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre esse assunto exatamente, tá ok? Então, por exemplo, se você tiver alguma dúvida sobre essa palestra, se a nossa semana ainda depende, se você de quando você vai estar vendo esse vídeo, pode ser que você esteja vendo lá para frente, então de repente a semana já acabou, tá? De qualquer forma, você tem uma área aqui, né, de perguntas, né, de comentários. Você pode deixar seu comentário, que às vezes demora um pouquinho, demora um mês, pode demorar 2, até 3, porque afinal temos vários vídeos no YouTube, né? Muitas pessoas às vezes nos encaminham pergunta, recebemos também por e-mail e a gente vai atendendo na medida do possível, né? A gente até criou esse grupo no WhatsApp exatamente, pelo menos durante a semana, acelerar essa parte de respostas, né? E é claro, como eu falei, nós temos um curso, né? Frequentemente nós temos aí vagas que são abertas para o curso, e lá sim nós temos uma área reservada, obviamente que a gente acaba dando um pouco mais de atenção para quem está estudando, né? Para quem está fazendo o curso, porque é natural, né? São pessoas que estão buscando aprender para auxiliar outras pessoas, seja em trabalhos de caridade mesmo, de ajuda, né? Ou seja, trabalhos profissionais ou vice-versa. Nós temos muitas pessoas que atuam como terapeuta, têm uma parte profissional, mas dedicam 1 ou 2 dias da semana para um atendimento, né? Que vamos chamar de um atendimento fraterno, tá certo? Bom, sobre grupos de apometria, para esse tipo de trabalho mais tradicional, eu tenho vários vídeos aqui no YouTube que vocês podem depois olhar, tá certo? Mas vamos falar hoje sobre a apometria clínica. Inclusive, eu vou tirar agora, né, aqui o nosso endereço. Antes, porém, deixa eu passar para vocês aqui algo importante. Nós temos as nossas redes sociais e as pessoas perguntam: Robson, fala sobre as redes sociais, onde vocês estão? Como é que eu faço para seguir vocês? Tá aqui. Eu falo isso porque eu sempre esqueço. E o pessoal sempre manda e-mail perguntando. Então, gente, olha, desculpa pelos meus esquecimentos. Tá aqui, ó, facebook.com/cursoapometria. Tá, se colocar o endereço do Facebook, né? .com/cursoapometria, tá? A gente tem vários grupos, né? Hoje em dia na internet com o nome de apometria, ou mesmo curso apometria. E as pessoas às vezes se confundem, né? Então,
Vocês põem aí barra curso apometria, vocês vão ver lá que é ligado aí ao trabalho que a gente desenvolve, né? Do GE Apometria e Robson Araújo. No YouTube nós temos um canal também, né? Que é esse aqui. Se você não segue, a gente siga, né? Ative o sininho para você ser notificado. Nós temos no Instagram, tá? instagram.com/curso.apometria. A gente sempre posta materiais lá, são bem interessantes. E nós temos um grupo no Telegram. O Telegram é igual ao WhatsApp, só que é melhor, tá certo? O nosso grupo no Telegram é simples, é só você estando aí com o seu celular, você abre o seu navegador, quando você entra em algum site, né? Só que em vez de entrar em algum site, você vai digitar t.me/curso apometria. Quando você fizer isso aqui, automaticamente ele vai pedir para instalar o Telegram, se você não tiver instalado, e se você tiver instalado o Telegram, você já entra direto no grupo. Sendo que o Telegram, o processo dele, a instalação dele, é parecido com o WhatsApp, né? E esse é um grupo que nós temos no Telegram, que é um canal, então a gente só divulga lá, a gente faz as divulgações. Mas é legal porque, assim, é um canal mais enxuto, né? Então a gente consegue enriquecer e de vez em quando a gente põe lá algumas interações, algumas enquetes, para saber o que as pessoas querem que a gente fale. Então, é bem legal, tá certo? Muito bem, então dados os recados que me pediram, né? Só lembrando, inscreva-se, ativa o sininho, porque você só se inscrevendo, você não é avisado pelo YouTube. Então ativa o sininho, né? Para você ser avisado. E se você gostar desse vídeo aqui, deixa seu like, porque isso ajuda, ele vai ganhando relevância, outras pessoas ficam sabendo. É uma ótima forma de ajudar outras pessoas e a nós, o nosso trabalho, para que as pessoas possam conhecer. Vamos lá, gente. Como se trabalha com apometria clínica? E a primeira dúvida que surge em relação a esse tema é principalmente porque a apometria, nós temos um vídeo falando sobre o que é apometria, então você pode entrar no nosso canal e localizar. Eu vou procurar deixar aqui em algum lugar, né? Um link para o nosso vídeo ou para vídeos que falam sobre a apometria que nós temos, tá? Nós já gravamos alguns vídeos buscando explicar, mostrar o quanto a apometria é rica. A apometria são técnicas. Eu vou falar uma técnica aqui simples. Violeta suave. A gente aplica uma cromoterapia de violeta suave mentalmente, né? Você irradia essa cor. Essa cor, quando você irradia, você vai impulsionando, você consegue transmutar energias, sejam elas nos corpos espirituais, tá? Até coisas que chegaram no corpo físico. Então você vai atuando nos corpos espirituais para que do corpo espiritual beneficie o corpo físico. A criação de uma pirâmide de proteção, por exemplo, para proteger nossa casa, eu posso impulsionar pirâmide de proteção envolvendo a minha casa, por exemplo, alfa, beta, gama, delta, epsilon. E no mundo espiritual essa pirâmide se forma. E é exatamente nesse ponto que algumas pessoas nos perguntam: puxa, mas Robson, eu não sou médium, eu não consigo ver essa pirâmide sendo criada. E aí? Como é que eu posso trabalhar com apometria clínica, ajudando outras pessoas, se eu vou estar dando uma série de comandos, mas eu não estou vendo o que vai estar acontecendo? Então, é aí onde nós vamos entrar. Nós vamos falar da primeira parte dessa aula, falando sobre isso, e a segunda parte eu vou mostrar alguns exemplos de como nós trabalhamos, de o que é possível ser feito com apometria clínica. Tá? É claro que, gente, nós temos um curso com mais de 100 horas em vídeo. Então não dá pra gente, mesmo que a gente fique aqui 2 horas falando, não dá para resumir, obviamente, né? Como é que eu vou pegar 100 horas e transformar isso em 2, né? Sem contar o material que nós temos em áudio, em vídeo, é muito rico, porque é uma técnica rica, né? Quando as pessoas fazem um curso, elas chegam no treinamento e falam assim: nossa, Robson, que maravilhoso o curso. Eu jamais imaginava que a apometria era tudo isso. É o que as pessoas nos dizem. Porque é exatamente isso. A apometria é muito rica. Vão se levar anos e anos. E vou dizer mais. Quando o Dr. Lacerda era vivo, uma das coisas que ele procurou fazer foi desenvolver a Sociedade Brasileira de Apometria. Já foi extinta, as pessoas acabaram não mantendo.
essa sociedade que reunia vários grupos. Que manter uma sociedade, né, é complicado, né, gente? É complicado, por exemplo, nós temos o nosso grupo de estudos apometria. São diversas obrigações legais, fiscais, que nós somos obrigados a manter, né? Então são muitos custos. E hoje em dia a nossa vida já é muito complicada, muito difícil, né? Para você manter uma entidade que não tem caráter financeiro. E a Sociedade Brasileira de Apometria não tinha caráter financeiro, né? Então, assim, são custos muito grandes. Uma sociedade, para conversar com vários grupos no Brasil todo, o desafio era muito grande, né? Claro, e havia pontos também divergentes, né? Puxa, eu penso assim, você pensa assim. Porque a apometria é tão rica que ela consegue aportar esses pensamentos, né, divergentes sobre algumas questões filosóficas da apometria, né? Mas isso eu falo em outros vídeos. Mas já existiu essa sociedade, tá certo? E vocês vão ver que logo mais vocês vão entender por que eu até estou citando isso, né? Por que dessa sociedade, né? Mas vou retroceder um pouquinho aqui. Como eu estava dizendo, nós temos um trabalho então que envolve questões mediúnicas e muitas vezes as pessoas ficam com essa dúvida sobre esse caráter, né? Se a pessoa precisa ser médium para atuar com uma apometria. E é exatamente aí que entra a questão da Sociedade Brasileira de Apometria. Antes da sua extinção, a Sociedade Brasileira de Apometria teve oportunidade de conversar com muitos apômetras para reestruturar todo o trabalho que ela estava desenvolvendo, ou estruturar, não vou nem dizer reestruturar, né? Porque o trabalho já vinha sendo feito por vários presidentes, diretores, conselhos fiscais, tudo isso era o corpo da SBA, né? Da Sociedade Brasileira de Apometria. Mas existia a necessidade, por exemplo, de ter uma apostila oficial de apometria que não tinha, de ter um curso oficial, né? Então de ter algumas coisas que pudesse auxiliar na promoção, na própria divulgação da sociedade, não como uma imposição, esse aqui é o curso, só pode estudar por essa cartilha, não. Mas você quer estudar, quer ter um ponto de partida, aqui está um compilado. E foi feito na época um compilado com várias apostilas, metodologias, etc. E a Sociedade Brasileira de Apometria montou um curso e nós estivemos envolvidos nesse curso. E depois, com a sua extinção, nós demos continuidade. Tá? Só que a gente preferiu não dar continuidade como sociedade. Criamos um grupo que se reúne algumas pessoas, alguns dirigentes que atuaram na SBA e que também atuaram, são dirigentes de grupos ligados à apometria, tá? E nessa revisão foi-se discutido qual o caráter de aplicação da apometria. E o caráter, a redação final foi que a apometria é um processo ou uma técnica, né, mediúnica anímica ou anímica mediúnica, tanto faz, tá? Só que foi reconhecido oficialmente, vamos dizer assim, né, que a apometria é uma técnica mediúnica e anímica, podendo ser uma ou outra ou ambas, podendo ser utilizado de uma forma, de outra ou ambas as formas. E isso aqui não houve discussão, para vocês terem ideia. As pessoas na época que foram consultadas, tá certo, sobre essa questão, elas de fato falam, não, realmente a técnica é uma técnica anímica e é uma técnica também mediúnica. E aí eu já falei, numa dessas palestras aqui da Semana da Apometria, eu tive falando já sobre animismo, né? Porque o animismo, no espiritismo, no kardecismo, o animismo muitas vezes é relativo, por exemplo, ao médium que finge estar incorporado, finge ver alguma coisa, ele meio que tenta imitar o comportamento de um obsessor ou de um mentor, né? Então diz que ele está ali no processo anímico, né?
Mas a apometria, ela usa essa palavra com outro significado, tá certo? Ela usa essa palavra com outro significado. E agora eu vou falar um pouco mais profundamente no que seria essa questão anímica. Quando nós falamos de animismo na apometria, nós queremos falar sobre o seguinte: nós queremos falar sobre a capacidade que a pessoa tem de entrar em contato com o seu eu superior, com as suas próprias faculdades espirituais. Todos nós temos, eu vou até escrever aqui, ó, de faculdades espirituais, tá certo? Essas faculdades espirituais, elas são relativas principalmente aos nossos corpos espirituais, tá certo? Porque o processo mediúnico, o que é um médium? Um médium, ele vem ali da palavra medianeiro. Medianeiro, aquele faz a mediação. O que seria essa mediação? O médium é aquele que tem a capacidade de ser um meio de contato entre o mundo físico que nós estamos e o mundo espiritual. Então o médium ele tem capacidade de conversar com espíritos, ver, enxergar coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, ouvir, tá certo? Sentir. Ele consegue sentir, tem médium que consegue sentir um outro espírito. Tem médium que consegue ouvir, tem médium que consegue ver, tem médium que consegue fazer isso como um todo. Existem vários tipos de mediunidade, tá certo? Só que no processo anímico, nós não usamos esse processo. E um ponto importante, no processo anímico, muitas vezes a pessoa já tem que ter nascido com essa predisposição, tá certo? Não é uma coisa que a pessoa, vou fazer um curso para ser médium. Ela pode fazer um curso para ser médium, mas na verdade esse curso ele vai aproveitar uma predisposição que a pessoa tenha. Entendeu? Então só vai auxiliá-la a desbloquear o que pode estar bloqueado ou fazer o que nós chamamos de educação mediúnica, que é a pessoa aprender a lidar com essa característica que ela tem. Né? Então tá, ok, eu sou médium, eu estou vendo o espírito, isso até me faz mal às vezes, como é que eu posso lidar melhor com isso? Então existem técnicas, né, um curso que normalmente se dá de diversas formas, né? No espiritismo, normalmente tem uma certa formalidade, se estuda o livro dos médiuns, se estuda o livro dos espíritos, o evangelho, a pessoa aprende a ministrar passe, tem um certo rigor, né? Na Umbanda, por exemplo, é comum que a pessoa acabe fazendo um curso, né? Nesse curso ela acaba aprendendo sobre os orixás, sobre as energias, sobre a força da natureza, né? Sobre chakras, banhos, uma questão mais ritualística, como que ela pode sintonizar, ela participa de giras, né? Aí nas giras, ela vai tendo as incorporações, vai firmando as suas linhas de trabalho, né? Então, cada uma dessas escolas tem um processo, e às vezes, vou dizer uma coisa para vocês, um médium se dá melhor, né? Dentro do espiritismo, do kardecismo, ou ele pode muitas vezes se dar melhor dentro da Umbanda, né? E da apometria, Robson, é possível desenvolver mediunidade? Tem vários médicos que desenvolveram a sua mediunidade na apometria sem seguir nenhuma dessas outras duas escolas, né? Vários médicos, eles vão aprendendo a sentir as energias, as aproximações, primeiro o contato com os mentores, e depois que é firmado toda a parte do contato com os mentores, são regulados os chakras, as comunicações, aí começa a se abrir para a incorporação dos obsessores. Primeiro os mentores, depois sim o obsessor. Né? Porque o mentor vem, incorpora, ele faz todos os ajustes energéticos da pessoa, os ajustes dos seus chakras, dos seus cordões, as ligações, porque tudo isso fortalece a questão de comunicação e aí sim ele está mais apto para fazer incorporações com obsessores, etc. Tá? Já na apometria clínica, nós podemos até utilizar nossas faculdades mediúnicas, mas não é algo necessário. Nós temos o que nós chamamos então das faculdades anímicas, que na verdade é entrar em contato com nossas próprias faculdades espirituais, com os nossos corpos espirituais.
Entre as faculdades espirituais que nós temos, a principal dela é a intuição. Intuição, tá certo? E a intuição, ela é ligada ao corpo mental superior. Tá certo? Ao corpo mental superior. Cada corpo nosso tem faculdades específicas que quando nós fazemos exercícios, os exercícios espirituais que nós temos, por exemplo, no nosso curso, nós vamos desenvolvendo isso. E nós temos esses exercícios de forma natural, principalmente ligado ao que se chama de reforma íntima, que no nosso caso tem muito mais como aprender a amar e aprender a perdoar, né? O que muitos chamam de reforma íntima. Nós, apômetras, usamos também essa palavra, mas com o enfoque, pelo menos o enfoque que nós damos no nosso curso, porque não é porque é curso de apometria que é tudo igual, que não é, tem muitas diferenças, e a nossa diferença é exatamente essa, né? O que vocês ouvem eu falar é o que nós temos no curso, que nós desenvolvemos, que é baseado nos cursos de vários apanhados, de várias escolas apômetras, de vários grupos apômetras, né, que contribuíram, que compartilharam suas experiências, como faziam seus cursos, suas apostilas, compilamos tudo isso, isso virou um curso na Sociedade Brasileira de Apometria, e depois nós damos sequência. Né? A versão 1.0 foi pela SBA, a versão 2.0 foi num trabalho que foi feito num site, apometria.info, e a partir da versão 3.0 nós fizemos pelo GE Apometria, no site cursoapometria.com. E hoje estamos na versão 5.0 do curso. Mas foi assim que essas são as versões, né? Muito bem, então já vimos que cada corpo nosso, cada estrutura espiritual nossa possui faculdades espirituais específicas, né? E são essas faculdades espirituais específicas que nós utilizamos dentro de um trabalho de apometria. Então, nós temos ali no curso básico e no curso intermediário de apometria toda uma parte de desenvolvimento para que possamos desenvolver toda a parte anímica. Vou pôr até aqui, para a gente não esquecer, anímica. Tá certo? Então, é através principalmente do animismo que nós utilizamos para fazer os trabalhos, né? E aqui vem outras, entre outros, tá? Aqui, entre outros. Para que nós possamos fazer o nosso trabalho, tá? Lembrando novamente que a apometria é um processo anímico mediúnico, beleza? Mas, se você for médium, não há problema nenhum de você utilizar também a sua mediunidade, tá? Mas eu digo para vocês que é totalmente desnecessária para atuarmos dentro da apometria clínica, tá ok? Mas, Robson, se não tiver intuição nenhuma, também não é necessário, porque nós aprendemos a identificar as patologias espirituais, tá certo? Eu vou tirar agora isso aqui daqui, que eu já expliquei essa parte, tá? O que nós tratamos? Tá? Independente de ser questões materiais ou espirituais, tudo possui a sua contraparte espiritual, tá certo? Dinheiro tem sua contraparte espiritual, uma casa tem sua contraparte espiritual, uma doença tem sua contraparte espiritual, o corpo físico tem sua contraparte espiritual, o fígado tem a sua contraparte espiritual, uma animosidade que haja entre pessoas, né, dentro de um relacionamento, possui a sua contraparte espiritual, tudo possui a sua contraparte espiritual, além das questões espirituais, tá? Então, independente de ser uma questão material ou uma questão espiritual, tá? Tudo possui sua contraparte. Agora já não sei com a reforma se tem ou não tem, enfim, nem sei mais. Contraparte espiritual. Vou arrumar isso aqui, tá? Então, tudo
possui a sua contraparte espiritual, tá ok? E é dessa forma que nós vamos atuar. E quando nós falamos em contraparte espiritual, nós estamos falando em energia, nós estamos falando em campo astral, nós estamos falando num campo mental, tá? Então é o campo de energia, é o campo astral, o campo mental e temos também aí um campo búdico, tá certo? Então são nesses campos que nós atuamos, tá? Tudo relacionado a questões materiais ou espirituais. Tudo, Robson, tudo? Sim, tudo. Aí vocês vão dizer, tá, mas peraí, alguém chegou e tá dizendo que tá com um problema financeiro. O que eu vou fazer? A pessoa ficar rica? Não, não é isso que nós vamos fazer. Quando uma pessoa chega, por exemplo, estou pegando aqui a parte mais material e dentro do campo material algo que não é tangível fisicamente, tá? Quando uma pessoa, por exemplo, está preocupada com uma questão material, essa preocupação, ela envolve o quê? Essa pessoa está com desequilíbrio, pode estar, né? Vamos colocar dessa forma. Ela pode estar com desequilíbrio emocional, ela pode estar com desequilíbrio mental, ela pode estar sem energia, ela pode estar sem fé, ela pode estar sem perspectiva, ela pode estar sem ideias. Isso pode provocar uma série de problemas nos seus relacionamentos. Então, deixa eu pegar aqui o meu pincel. O que acontece? A partir de um problema material, e aqui eu falei até falta de dinheiro, ela pode ter problemas em diferentes campos, né? Cada campo desse aqui, cada sentimento que ela tenha, pode afetar corpos espirituais, pode afetar cordões espirituais, pode afetar chakras. Entende? Então, por exemplo, eu posso ter na parte do mental dela, tá? Ela pode simplesmente acreditar que ela não é capaz de mudar essa situação, tá? Então, se ela acreditar que ela não é capaz de mudar essa situação, veja, eu não vou abrir as outras perninhas, só vou abrir algumas perninhas, porque senão a gente vai ficar até amanhã falando aqui, tá? Então vamos pegar aqui só essa perninha aqui. O que pode acontecer nesse caso, tá? A pessoa pode criar uma onda mental negativa. Onda, aqui estou desenhando com o mouse, viu, gente? Mental negativa. Essa onda mental negativa, ela vai atrair energias negativas, que nós chamamos na apometria de correntes mentais parasitas autoinduzidas. Tá? Então, essas correntes mentais parasitas autoinduzidas vão fazer com que esse processo ligado a uma questão material e ligado a uma questão relacionada a dinheiro, ele fique cada vez mais girando e trazendo. Sabe o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo positivo, para você entender o exemplo negativo. Quando nós queremos comprar algo, por exemplo, eu quero comprar um carro. Você determina lá, quero comprar um carro da marca X, ou modelo tal. Olha que engraçado, parece que em todo lugar que a gente olha, a gente vê aquele carro, daquele modelo, daquela marca. Assim, nossa, eu não sabia que tanta gente dirigia esse carro, né? Tem gente que pensa assim. Ou quer comprar uma determinada, sei lá, um celular. Começa a ver muita gente usando esse celular, vê comercial, vê não sei o quê. Na verdade, essas coisas sempre estiveram estão aí, só que não estavam no nosso campo de atenção. A partir do momento que eu decidi que eu quero, ou que eu passei a vibrar que eu quero alguma coisa, eu começo a ver e começo de uma certa forma a atrair. A gente começa a ver, poxa, será que dá para comprar, não sei o que. As coisas vão acontecendo, vão favorecendo, até que se eu realmente mantiver isso firme, com firme propósito, isso acontece.
Quando a gente está com um problema, por exemplo, financeiro, falta de dinheiro, tudo acontece. A gente começa a ver amigos que perderam trabalho, pessoas que começam a ter problemas financeiros, a gente abre notícias. A gente pega o celular, a primeira notícia que a gente vê é algo relativo a isso. Isso é um exemplo de um pensamento, de uma onda mental negativa, que vai atraindo, arrastando. Então a gente não só passa a ver, mas a gente passa também a atrair. É uma energia de campo, né? Que hoje a constelação sistêmica trabalha muito isso, energia de campo. Né? É algo que a gente aprende na física quântica, que é o que a apometria fala há mais de 50 anos dentro da física quântica. Né? É algo que você já teve aí várias outras escolas, né, ligadas a pensamento positivo, demonstrando como isso funciona. Se a gente for pegar os povos mais antigos, né, eles diziam assim: não ver o mal, não falar o mal, não ouvir o mal. Esse era o aprendizado dos essênios. Os essênios foram um povo muito místico, né? E se você ler, você vai ver que eles estão aí muito principalmente relacionados aí aos primórdios de Cristo. Há quem diga que Cristo foi essênio, inclusive. Né? E é isso que eles diziam, porque eles já sabiam disso. Isso porque naquela época o ambiente astral não era tão contaminado como é hoje. Hoje o ambiente astral é muito contaminado. Às vezes até algumas pessoas perguntam: ah, Robson, posso aprender apometria para fazer viagem astral? Pode, mas eu não recomendo. Por quê? Porque o ambiente astral está muito contaminado, gente. É muito pensamento, somos mais de 7 bilhões de pessoas. A maioria das pessoas estão extremamente desequilibradas. Estão desequilibradas. A maioria das pessoas. Né? E esses equilíbrios geram ondas mentais. E essas ondas mentais parasitas, autoinduzidas, são muito fortes. Tanto é que nós estudamos isso até no campo da auto-obsessão, que é outro campo que eu ia comentar agora. Então, além dessa onda mental, existe também uma coisa chamada de deixa eu... Aqui, ó. Auto-obsessão. Tá certo? A auto-obsessão é quando a pessoa, ela mesma se obsedia. Ela mesma não acredita nas suas próprias capacidades. Ela se acha incapaz. E às vezes, gente, isso acontece de uma forma subconsciente, tá? A pessoa conscientemente ela quer até mudar. Mas o que acontece nessas questões do subconsciente? São memórias remanescentes de vidas passadas. É um outro tipo de síndrome que nós trabalhamos na apometria. São problemas. Então, esses problemas são gerados, né, por crenças limitantes que a pessoa teve. Você quer ver uma coisa que muitas vezes vibra? A gente vai abrir frequência de uma pessoa com questões financeiras, por exemplo, votos de pobreza. A pessoa no passado foi religioso, doou tudo, fez voto de pobreza. E não só morreu convicto, como convenceu muitas pessoas a agirem daquela forma. Esse que é o lado do negócio. E pessoas que viveram de forma infelizes. Depois que fizeram isso, pessoas que tentaram abandonar a vida eclesiástica, né? E não conseguiram se recuperar mais. E morreram com ódio, com raiva daquela pessoa. Né? Então isso tudo gerou uma carga negativa muito grande que ficou no subconsciente da pessoa, que pode ter ficado, né, no subconsciente, e isso também acaba gerando esse tipo de auto-obsessão. Isso eu estou dando um exemplo numa situação. Aí vocês vão dizer assim: mas Robson, como é que eu vou saber se a pessoa está com onda mental negativa, se ela está com auto-obsessão? Primeiro que nós temos algumas formas de análise, como eu já falei, sem recorrer de forma alguma nem a questão mediúnica, nem a questão anímica, tá? Mas o tratamento que nós vamos buscar desenvolver com essa pessoa é um tratamento que nós temos aí duas vias de tratamento que nós podemos utilizar numa mesma sessão, em sessões separadas ou de forma individualizada. Tá?
tudo depende, lógico, pelo conjunto de coisas. Aí a gente vai aprender como analisar, tá? Uma é quando a pessoa traz um problema com foco muito específico, tá certo? E outra é quando a pessoa, na verdade, ela tem um acúmulo de situações, onde ela nem ela mesma suporta várias situações que já ocorreram na vida dela. Então, quando a pessoa tem várias situações que já ocorreram na vida dela, que ela tem uma situação, né, de tempo, dentro de uma linha de tempo, nós vamos trabalhar dentro dessa linha de tempo. Nós vamos trabalhar no 0, no 1, nos 2 anos de idade, 3 anos de idade, revisitando cada ponto dessa dentro da memória da pessoa, daquilo que ela lembra, tá? Isso aqui é um processo que envolve hipnose com apometria, tá? Que nós aprendemos. Nós vamos aprender uma hipnose focada, tá? Uma hipnose focada numa sessão apométrica clínica. Porque tem vários tipos de hipnose, com reloginho, não sei o que, para a pessoa dormir. Não usamos esse processo, tá? E aí dentro desse processo hipnótico, nós vamos visitando cada um desses pontos aqui e nós vamos removendo as questões que entravam a pessoa. Independente do tipo de questão que é, como eu falei, independente se é uma questão material, tá certo? Ou espiritual. E quando eu falo espiritual, eu já falo energético, emocional, astral, etc, 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 tá? Então esse é um processo onde nós vamos caminhar. Deixa eu só molhar a boca aqui, gente. Caminhar sobre cada um desses pontos. O outro processo é quando a pessoa já traz algo muito específico. E aí dentro do relato dela, tá? Nós temos até um mapa que nós desenvolvemos para facilitar essa análise. Dentro do relato dela, nós conseguimos entender quais são os corpos espirituais que estão sendo afetados, cordões, chakras, quais são as estruturas energéticas, né? Vou até escrever aqui, ó. Quais são as estruturas energéticas? Opa! Epa! Aqui, não, aqui. Acho que agora sim. Estruturas energéticas afetadas. E dentro dessas estruturas energéticas afetadas, nós vamos trabalhar então para recuperar as mesmas. O que acontece é que quando a gente recupera essas estruturas afetadas, a pessoa começa a ter o quê? Mais harmonia, mais equilíbrio. E aí ela, com harmonia e com equilíbrio, ela passa a ter pensamentos mais positivados, mais harmônicos, e ela começa a ter clareza mental no que ela precisa fazer. Entenderam? Tudo que nós fizemos foi conectar a pessoa com, primeiro, desbloquear toda a sua estrutura espiritual, e segundo, conectar essa pessoa com essa estrutura espiritual. Ou seja, nós vamos trabalhar na parte anímica da pessoa. Nós vamos trabalhar para propiciar que ela entre em contato com o seu eu superior. Porque esse contato ele pode ser bloqueado, gente, por inúmeras coisas, inclusive pela falta do auto-perdão. O que tem de gente hoje que não se perdoa porque cometeu várias faltas, sejam de vários tipos, ou erros que cometeu e fala, puxa, não devia ter feito aquilo, e ficam se auto-punindo. Essa autopunição, ela começa a afetar toda a estrutura energética da pessoa, iniciando pelos seus para-chakras, abrindo rupturas na sua tela búdica. E quando ela mesma abre rupturas na sua tela búdica, ela está ali a um passo de adquirir doenças, às vezes, complicadas. Doenças complicadas. Vocês podem ver algumas doenças complicadas aí. O médico mesmo fala, isso aí é emocional. E ele está certo em falar isso. E é emocional mesmo. Porque a pessoa começa a criar rupturas na sua própria estrutura energética,
na sua própria tela búdica. E quando ele cria essas rupturas começam a ser criadas, o primeiro corpo a ser afetado é justamente o corpo emocional. Por isso vocês vão ver, qualquer pessoa com problema, vocês vão ver a parte emocional sendo afetada. É a primeira, né? A parte energética, muitas vezes a parte energética, às vezes a pessoa, o que ela faz? Ela tenta suprir isso de algum jeito, né? Às vezes é com drogas, bebidas, viciações sexuais, por exemplo, né? Por quê? Porque são meios onde a pessoa consegue adquirir algum tipo de energia, né, que é temporário, que lhe faz mal, obviamente, porque ele causa dependência, né, porque ele tira o torpor, né, ele faz com que a pessoa fique entorpecida, por isso que fala entorpecente, né, a pessoa fica entorpecida, então ela fica com suas faculdades, vai alienando, inclusive, a pessoa, né, então temporariamente, quando a pessoa não está num grau de viciação alto, ela ainda se beneficia até um certo ponto. Porque, gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês devem ter ouvido falar, né, o uso medicinal da maconha, o vinho até um certo ponto, meio cálice, você pode fazer bem pro coração. Então, existem alguns desses elementos que até um certo ponto de uso, de forma equilibrada, faz bem. Entenderam? Só que esse fazer bem, as pessoas não têm domínio sobre isso. E esse fazer bem, ele deve ser utilizado com condições muito criteriosas. E eu não estou defendendo nada aqui, tá, gente? Eu estou mostrando para vocês o lado energético das coisas. Por exemplo, o sexo, ele é muito saudável, sendo feito de forma saudável, equilibrada, né? Libera endorfina, hormônio do prazer, que é importante até um certo ponto. Porque passou desse ponto, criou viciações, a pessoa começa a perder a razão. Você pode ver pessoas desequilibradas nesses campos, que elas começam a perder domínio da vida. Por quê? Porque são energias potentes, que precisam ser utilizadas só até um certo ponto. Algumas, outras nem podem, nem poderiam, né? Ou seja, são da mesma classe, mas de uma forma intensificada. Não deveria. Assim como nós não devemos, por exemplo, a pessoa está com o chakra desequilibrado, eu vou lá e sento lá a energia para aumentar a energia do chakra. Conheço radiônica, ponho lá o nome da pessoa lá e radio para a pessoa para potencializar os chakras. O que vai acontecer? Se o chakra estiver expandindo, muito expandido, ele vai receber muita energia. Só que a pessoa vai ficar exaltada. A pessoa ela vai entrar em desequilíbrio. A pessoa vai deixar de dormir. A pessoa começa a ficar até histérica. Entendem? Então, energia de menos faz mal e energia de mais faz mal. E todas essas situações, elas são... Na nossa avaliação que nós fazemos, nós identificamos isso e nós vamos trabalhar com cada uma dessas estruturas, que eu citei algumas para vocês aqui, né? Para harmonizar. Só isso, gente, até eu brinco assim, gente, só isso já é um grande benefício. Agora, depois nós vamos trabalhar em questões mais específicas. Primeiro a gente trabalha e traz a pessoa para o equilíbrio, depois de uma forma mais específica. Então nós vamos analisar cada uma das estruturas para entender o que está a mais, o que está a menos. Né? Nós temos o yin e yang dentro do corpo. E até para quem conhece um pouquinho de acupuntura, é o mesmo princípio da acupuntura. Na acupuntura você pode estar com excesso energético ou déficit energético. Né? Você pode estar com um meridiano com excesso energético e com um meridiano com déficit energético. E na acupuntura, pelo menos dependendo do método que você usa, normalmente você vai usar os próprios meridianos para um equilibrar o outro. Tá certo? No nosso caso aqui, nós também temos isso. Nós não se preocupamos em entender ou levar a energia de um corpo para outro, não.
Nós buscamos energias na natureza, tá certo? Nos planetas, energias na cromoterapia, tá? Para exatamente fazer esses ajustes. Sem contar que nós temos a contagem também, os impulsos. Ou seja, essas energias não são despendidas pelo apômetra. E não precisa estender as mãos como se estivesse dando um passe. Portanto, um dos benefícios da apometria clínica é que ele pode trabalhar o dia todo. Da mesma forma que um acupunturista, ele trabalha o dia todo. Ou um profissional que trabalha com florais de Bach, por exemplo, pode trabalhar o dia todo, ele não se desgasta energeticamente. Tá? Então, na apometria clínica, não há um desgaste. Ainda que ele tivesse que doar alguma coisa, existem técnicas para ele se reabastecer de energia. Mas isso nós utilizamos na apometria mediúnica dentro de um grupo, onde é muito comum o médium, quando incorpora, ele faz a doação de energia e ele precisa recompor essa energia. E nós fazemos isso na apometria. Né? Por isso, na apometria, você pode ficar 4, 5 horas trabalhando tranquilamente. Né? Isso na apometria dentro de um grupo, dentro de um processo mediúnico, por exemplo. Já na apometria clínica, não. Você não vai despender essa energia. Tá certo? É claro que é preciso que você esteja bem, obviamente, para você ter mais atenção ao que está sendo dito, né? Para que você possa melhor analisar, e a nossa análise é uma análise energética, espiritual, tá certo? Para que você possa fazer a direção desses trabalhos. Outro ponto importante dentro desse trabalho, eu estou aqui pincelando para vocês terem ideia de como é um trabalho muito rico, né? Que pode ser feito. Só tem duas coisas, né? Que quem nos acompanha já ouviu isso. A única coisa que a gente não faz na apometria clínica e que não é aconselhável fazer são casos de desobsessão, tá certo? E casos de magia negra. Então, alguém chegou, tô obsediado, pode me ajudar? Posso, ó, tá aqui, ó. www.cursoapometria.com. Tem um monte de casa lá que faz apometria gratuito. É lá onde você tem que ir, ou kardecismo, umbanda, quem faz esse tipo de trabalho, tá certo? Porque, gente, obsessor, imagina que o obsessor é uma tropa, né? Não é você sozinho que vai lidar com uma tropa, né? E magia negra, por trás da magia negra existe também uma tropa, existe um mago negro, né? Você não vê, ele tá te vendo. Então como é que você vai desativar uma coisa que você não tá vendo, que você não sabe como foi feito? Tá? Na apometria, por exemplo, a gente não precisa saber como a magia negra foi feita. A gente sintoniza com quem fez, traz quem fez, né? E por meio de diversas técnicas de doutrinação apométrica, né? Com muito amor, esse espírito, ele por fim acaba desfazendo o que ele fez. Tá certo? Não por imposição, nem por força, nem nada disso, mas pura técnica realmente de amor, né? Lógico, tem muitas coisas que a gente usa, até mostrar mesmo, né? Que se ele não desfizer, ele corre o risco daquilo tudo voltar para ele, né? E está sendo dada essa oportunidade. Mas estamos falando aqui de apometria clínica. Então essas situações, elas não cabem, né? Eu vejo muita gente que quer fazer isso, fala, olha, parabéns, se você aprendeu uma técnica para fazer isso sozinho, ótimo. Não é que não é o nosso curso, nós não ensinamos isso, e nós não ensinamos isso porque não funciona. Não é que não vai funcionar, é que vai ser perigoso. Pode para alguns casos funcionar e não acontecer nada para você, mas para alguns casos pode acontecer. O que nós estamos buscando te ensinar é fazer algo que vai ser seguro. É acontecer mais Robson. E sem quem está atrapalhando a pessoa financeiramente é um obsessor no mago negro. E aí? Não há problema. É a mesma coisa que uma pessoa contratar um coach financeiro, contratar um gerente, uma consultoria de investimento, que vai olhar para a vida financeira dele e falar, não, calma, você tem solução, você vai negociar desse jeito, vai fazer assim, assim, assim. Vocês acham que o obsessor vai olhar aquele investidor financeiro e falar, poxa, que legal? Não, ele também não vai querer que isso seja feito. Aí alguém vai perguntar assim, nossa, então o investidor financeiro pode ser atacado? Pode, o investidor financeiro, investidor de o
o consultor financeiro, o consultor de moda, padeiro, né? Porque afinal, o obsessor não vai querer que a pessoa coma um pãozinho gostoso, se sinta feliz, né? Então todo mundo pode ser atacado, gente. Obviamente. Qualquer um que faça alguma coisa que aprove o médico, já pensou o médico, então? Quantos médicos atendem? Quantas pessoas? Médico no SUS, tadinho, chega no final do dia, ele tá carregando o caixão, né? Porque tem muita gente com problemas que não são medicinais, né? Refletem no corpo físico, mas são problemas espirituais. Deve se tratar, deve fazer todo o tratamento médico, isso aí não há dúvida. Mas são problemas de origem espiritual, precisa ser tratado também na esfera espiritual, certo? Tratar os corpos espirituais para que não chegue no corpo físico. Então, Robson, e aí? E aí, para isso existem leis. Um obsessor, ele não pode simplesmente chegar e atacar qualquer um. Ah, mas ele não está atacando esse aí, tá atacando nas brechas dele, naquilo que ele fez, em campos que ele abriu, né? Todos nós temos, por isso que nós temos anjos da guarda, espíritos protetores, né? E quando um espírito tenta atacar o outro só por... Ah, não, imagina um obsessor. Quantas pessoas por dia, né? O motorista do Uber levou a pessoa pro médico. Começou por aí. A atendente que vai marcar consulta é outra também que não pode marcar consulta, senão o obsessor não vai deixar, porque senão a pessoa pode ir no médico, pode se tratar, pode se beneficiar. Então, gente, não é por aí, tá? Então, desde que a gente atue dentro do nosso campo, nós estamos protegidos. Aí vão dizer, tá, Robson, mas tem certeza? Então, eu vou dizer para você que eu tenho certeza que você vai estar protegido até um certo ponto. Que não é diferente de nenhum outro profissional, não é diferente do meu trabalho. Eu não sou, do meu trabalho, eu não trabalho como terapeuta, não sou apômetra profissional, né? Esse é um trabalho que a gente faz, mas não é um trabalho profissional, né? Eu trabalho como consultor, e eu faço consultoria para empresas, tá? E aí, eu chego lá e às vezes até sei que a pessoa está com problema espiritual. Agora vocês vão perguntar se eu faço alguma coisa? Não, eu estou ali como consultor, eu vou dar ali as melhores direcionamentos na questão industrial, da onde eu atuo, que é uma área industrial, vou orientá-la e ponto final. Entendeu? E tem resultado? Tem resultado. Óbvio. E tem às vezes que não tem resultado? Tem às vezes que não tem resultado. Óbvio, como qualquer área de atuação. Porque vai depender de N questões. Né? Então isso é muito claro. Por que eu digo isso? Porque eu vejo, nós temos contato com muitos terapeutas, obviamente, porque eles acabam buscando a apometria por vários motivos, né? E eu vejo que alguns têm um pouco mais de ânsia de ter assim o elixir. Tipo, eu vou fazer isso aqui e a pessoa vai ficar 100%. Gente, olha, eu acho que nós temos que continuar buscando isso. Entende? Mas não é por aí. Nós temos que procurar. Se não fosse assim, nem teria surgido a apometria. Ah, pra que eu vou estudar? Apometria? Mas por quê? Não. E depois da apometria vai vir outras coisas e outras. Né? Assim como depois do reiki existem outras coisas e continuamos usando o reiki. E vimos que o reiki é muito bom para muitas situações assim, mas talvez para outras a gente possa usar uma outra coisa. Assim como a apometria é muito bom para muitas coisas, mas de repente vai ter uma outra coisa que é melhor. Né? Entenderam? Então é isso aí, gente. Aqui eu mostrei para vocês um pouquinho da forma de atuação, tá? De atuação do que nós podemos fazer. Na verdade, nós temos assim dezenas de técnicas apométricas que nós podemos utilizar. Dezenas, né? Mesmo que a pessoa tenha um problema de magia negra, mesmo que a pessoa tenha um problema de obsessão, ela pode ser auxiliada, Robson? Pode, mas não você atuando sobre esses campos. Você melhorando, você pode até tirar parasitas que são colocados no corpo, tá certo? Isso não há problema nenhum. Aparelhos que são colocados no corpo, mas vão dizer assim, mas Robson, se o aparelho quem colocou foi, ou pode de repente ter sido alguém, beleza, você não está mexendo com ele. É a mesma coisa dos problemas que acontecem na vida de uma pessoa ou de doenças que acontecem.
né? Ou cirurgias. Quantas cirurgias acontecem de problemas que surgem no corpo humano, mas na verdade a origem está no corpo espiritual. Tanto é que está no corpo espiritual que às vezes vai lá, faz a cirurgia, remove e volta o problema. Porque está no corpo espiritual. Enquanto estiver no corpo espiritual, ele vai continuar replicando no corpo físico. Então, muitos problemas são problemas espirituais. Então, não sendo necessariamente você não trabalhando na magia, nem na desobsessão, o que foi colocado, que tiver ali no corpo, você pode, como um cirurgião faria em algo que ele encontrasse no corpo físico. Tá certo? Imagina um cirurgião, não, isso aqui foi posto pelo obsessor. Pode fechar, próximo? É óbvio que não, né, gente? Ele vai lá remover aquele mal que tá ali. E nós, né? Mas se eu não souber que corpo que tá, não precisa. Porque nós vamos fazer um trabalho onde nós vamos, não só dentro do relato que a pessoa nos trouxe, mas quando uma pessoa está em desequilíbrio, esse desequilíbrio pode gerar algumas situações no corpo. Então nós vamos fazer um trabalho de harmonia geral para essa pessoa, tá certo? Geral. É como se fosse o seguinte, contratou aqui um faxineiro, uma faxineira, certo? Ó, vai limpar isso aqui. O cara vai limpar tudo, vai entregar o negócio limpinho. Ele não vai chegar para você, olha, eu olhei tudo, mas só tava só um lustre, então eu só passei um pano no lustre. Não, nós vamos aprender como é que nós podemos fazer isso de forma geral e até de formas mais específicas, tá? Que mais aqui que eu posso estar colocando que eu acho que é interessante é o seguinte. Dentro desse tipo de trabalho, né, nós vamos aprender, como eu falei, várias técnicas, mas existem situações também que são situações de relacionamento. É quando uma pessoa tem uma dificuldade de relacionamento com uma outra pessoa. Esse tipo de situação é um tipo de situação que a gente consegue trabalhar muito bem dentro de um trabalho de apometria clínica. Tá? Por quê? Porque quando você conversa com a pessoa, o que você percebe? Né? A pessoa, ela sempre tem dentro da cabeça dela uma situação onde ela está se vendo mentalmente sempre em relação a uma outra pessoa e muitas vezes diálogos que acabam surgindo tudo no campo mental, tá? Poxa, mas eu vou falar com fulano, mas falar com fulano, fulano vai falar isso, mas se falar isso eu vou falar aquilo. Então ela fica mentalmente com essas projeções. Não, porque se fulano vier falar comigo e falar isso, eu vou falar isso aqui, vou jogar na cara. Não é? Você talvez já tenha passado por isso, as pessoas passam por isso, até a hora que a gente vai reformulando algumas coisas dentro de nós, né? Mas a maioria das pessoas não aprenderam, nem sabem como reformular, nem sabe que dá para reformular. Então esse tipo de situação é uma situação que a gente consegue trabalhar também na apometria clínica, tá? A gente consegue colocar o que eu chamo de encontro de almas, tá? A gente consegue fazer esse encontro de almas. Porque nós estamos trabalhando aonde, gente? No campo astral e mental. Ih, cara, agora ficou feio. Aqui, ó. No campo astral e no campo mental, tá? E até certo ponto no campo búdico também. Tá, ok? Então a gente consegue recriar esses diálogos de forma positiva, com palavras de poder, etc. Independente da pessoa estar encarnada ou desencarnada. E sem que a gente invoque ela, tá? Nós vamos fazer uma sessão mediúnica. Ó, tá aqui. Pode falar que a pessoa aqui está na sua frente. Nada disso. Tá? Isso vai tudo acontecer dentro do campo mental, do mesmo campo mental onde a pessoa relata onde as coisas estão acontecendo. Tá? Mas isso aí, gente, são algumas aulas explicando isso aqui. Tá? Dentro desse módulo. Porque o nosso curso, né? Ele está entrando então no seu módulo. Vou até escrever aqui, ó. É o curso completo em online de apometria. É que eu já vou ajustar isso aqui, gente. Né? Esse nosso curso completo online de apometria, como eu falei, ele está agora na sua quinta versão. Ah, que legal, 5.0. Né? Na 5.0. E nas versões anteriores, a gente ensina as pessoas a fazer. O que nós estamos agora trazendo mastigado, vamos dizer assim. Né? Então, ele é composto de o curso básico,
curso intermediário / prático de apometria. Por quê? Porque isso aqui foi como nós criamos na Sociedade Brasileira de Apometria. Tanto é que vocês vão ver muitas outras escolas, até com cursos presenciais, né? Algumas iniciativas pela internet, porque né, que surgiram depois do nosso curso e tudo mais. E o nosso foi o curso pioneiro. Com essa estrutura, que é uma estrutura que se assemelha à SBA, né? E o nosso curso, ele tem essa estrutura integralmente, e sobre essa estrutura nós acrescentamos que são muitas experiências, o nosso conselho diretor é formado por pessoas muito experientes, né? Enfim, algumas aprenderam aí apometria diretamente com o Dr. Lacerda, enfim. E nós na época aprendemos que nós teríamos um curso avançado. E nós temos dentro da nossa estrutura de curso avançado de anatomia dos corpos espirituais, curso avançado de radiestesia radiônica e apometria, curso avançado de dialimetria, curso avançado de apometria coletiva e etc. Tá? Só que nós percebemos que a gente podia incluir aqui com o que a espiritualidade nos trouxe do módulo avançado, tá? Na verdade, ele acaba sendo até um curso, né? O curso avançado. E nesse curso avançado, nós trouxemos toda a parte de apometria clínica, tá certo? E por que a gente considerou que estaria muito mais nessa parte clínica, né? Com uma parte mais avançada? Porque é sempre um desafio quando você está sozinho diante de uma pessoa pedindo ajuda. Isso requer um pouco mais de experiência, ou muita experiência, obviamente. Né? Porque quando você está dentro de um grupo, você tem um apoio do grupo. Né? Quando você está fazendo sozinho para você, é sozinho com você mesmo. Quando você está fazendo sozinho para uma outra pessoa, que não é cliente, não está te pagando, você está ali na maior boa vontade, colaborando, pedindo auxílio espiritual, né? Até muitas vezes usando o processo mediúnico. Tá? Porque aqui a gente pode ter a visão, a gente não vai ter incorporação aqui. Mas um trabalho de 1 para 1, onde você está fazendo um trabalho mediúnico de caridade, você pode incorporar o seu mentor, por exemplo. Mas na parte clínica, você não, pelo menos assim, nós buscamos atender, né, aquilo que nós aprendemos e que trazemos para nós. Que é o que nós vemos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns. Você não pode cobrar por aquilo que você não tem controle. Como é que você pode chegar e falar assim, ok, hoje você vai ter consulta com a mãe X ou com o pai Y, ou eu vou te garantir aqui que você vai ter uma recuperação no final, e cobrar por um trabalho que quem está fazendo não é você, é o mentor. Né? Então nós, particularmente, sem criticar ninguém, não queremos criticar, certo? Nós apenas entendemos que é algo que você não tem controle, tá certo? Então, a gente sabe que a apometria pode ser utilizada dessa forma. O Dr. Lacerda, quando ele criou a apometria, ele criou como novos horizontes para a medicina, tá certo? Mas nós sentimos que houve aí uma dificuldade. Os primeiros apômetras eram apômetras espíritas e médicos. Então você vai ver vários apômetras espíritas médicos. Vários. Esses foram os primeiros apômetras. Quem foram os primeiros apômetras? Os primeiros apômetras eram espíritas e médicos. Então você vai ver, na história, você vai ver vários deles. Né? Ótimos, excelentes amigos. A gente, vou dizer amigo, não temos tanta convivência, né? Mas pessoas de um conhecimento bárbaro, né? E que deixaram obras, ou enfim, palestras, ou sua própria experiência, né? Mas a gente sentia que faltava realmente casar isso. E agora a gente tem essa oportunidade, com esse conhecimento que foi trazido para nós no ano de 2019, tá certo? Foi trazido mais ou menos na primeira metade de 2019, mas nós não tivemos oportunidade, por absoluta falta de tempo, de estruturar. Por isso que nós estamos lançando isso em 2020,
né, no início de 2020, já com um atraso em relação ao que a gente gostaria, né? Pessoal, é um assunto vasto, é lógico, pra vocês terem ideia, isso é dentro de um módulo, dentro, né? São mais várias horas que vão estar sendo acrescentadas, né, desse estudo, então, mas eu procurei pelo menos passar uma visão, tá certo? De como esse trabalho é um trabalho extremamente útil, e eu trouxe uma questão aqui extremamente material, né, mas ao mesmo tempo intangível, para mostrar que sim, é possível, como é que nós trabalhamos, né, em partes, né, de alguns exemplos, e como isso pode beneficiar a pessoa, tá certo? Para que ela tenha mais clareza, mais confiança, mais fé, tá? E nós temos, existe na PNL, que é um estudo também muito bacana, uma coisa que eu já estudei bastante, de programação neurolinguística. A PNL ela fala muito de ancorar, né? Nós temos na apometria formas muito interessantes de ancoragem, que são formas espirituais, tá certo? Que nós não ancoramos isso num corpo, nós ancoramos isso de forma energética, inclusive com apoio de MOFs, né? Então, quando você traz a pessoa para o equilíbrio, gente, ela é uma outra pessoa, tá? E eu acho que a única coisa que talvez ficaria aqui faltando responder, eu acho que são duas. Uma é, ok, Robson, e me diz uma coisa, quantas sessões são necessárias? Depende, gente. Depende de como as pessoas vão progredir, né? Você pode fazer uma sessão, isso a gente tem lá no curso mais detalhado, mas uma sessão por semana, 2 sessões por semana, né? O valor a ser cobrado, eu acho que é um valor que você hoje cobraria dentro de um atendimento, a gente também deixa ali algumas sugestões, obviamente, né? Como esse é um trabalho principalmente espiritual, a gente, sabe, a gente não acha que é legal exagerar, entende? Mas enfim, isso aí também, que às vezes a pessoa está num lugar que a locação é cara, isso aí é relativo, né? Eu acho que tem muito mais a ver com o tipo de trabalho que a pessoa faz. Às vezes um terapeuta não trabalha com a terapia, só trabalha com várias, né? Então ele já tem um valor ali meio que igualitário para todas as terapias que ele trabalha. Isso aí você vai ter N públicos, né? E N terapeutas, cada um atendendo um público, cada um pagando um valor. Isso aí para mim também não é problema. Eu particularmente não vejo isso como problema. E eu acho que eu respondi assim, vai, quantas sessões, eu acho que isso vai da necessidade da pessoa. Pode ser uma, pode ser duas. Podem ser sessões onde a pessoa pode fazer isso de forma preventiva, sim, tá? É muito válido. Respondi já que a questão não precisa ser médium e eu acho que com isso a gente respondeu. Eu acho que as principais dúvidas que as pessoas têm para atuar com uma ferramenta como essa. Tá certo, gente? Então, eu espero que, se esse for o seu objetivo, eu digo para vocês o seguinte, a apometria é um divisor. É um divisor a apometria, pelo menos naquilo que nós colocamos no nosso curso, né? Que a gente tem uma parte aí muito de interiorização, que é essa parte que a gente começa a entender o que é amar o próximo e perdoar, né? A importância disso. Começa a entender o que nós somos como espírito, o que nós devemos fazer aqui, o que nós temos que fazer para progredir, né, gente? Porque não adianta nada a gente sair daqui, nossa, eu fui o dono do país, eu tive dinheiro, tive recursos, tive uma família grande, mas não progrediu espiritualmente. Nada dessas coisas trazem progresso espiritual somente. Temos que crescer como seres humanos, como espíritos, para crescermos no mundo espiritual. Porque o que a gente quer é sair deste mundo. Quando a gente chega no outro mundo, a gente começa a observar, uau, é isso aqui que tem para cima? O que eu estou fazendo lá embaixo? A gente quer sair. É por isso que tem muitas pessoas, às vezes, com dificuldade, na miséria. As pessoas, às vezes, elas pedem para vir com esse problema. Elas pedem. A gente até reflete sobre isso no curso. Porque, sabe, tem muita gente, não no meio apométrico, no meio espírita, mas tem muita gente no mundo que entende que quando você faz o mal para alguém, a melhor forma de você se desculpar é você permitir que aquele mesmo mal que você fez para a pessoa, que a pessoa faça para você. Sabiam disso? Tem muita gente que pensa assim no mundo. Por isso que muitas pessoas, às vezes, no mundo, não procuram não prejudicar.
Esse é um pensamento que muitas vezes nós que estamos no Brasil não temos. Né? Não é dente com dente, olho por olho. E óbvio, não é dente por dente, olho por olho. Mas é essa consciência. É por isso que muitas pessoas que estão no mundo espiritual, muitos espíritos, pedem para passar por aquilo que fizeram. É por isso que muitas vezes a gente passa pelo aquilo que a gente fez. Porque quando nós estamos do outro lado, temos muitas vezes essa consciência. Nós entendemos por várias questões, por outras visões, né? E eu digo para vocês que hoje, encarnado no mundo, fora do Brasil, tem muita gente que pensa assim. É por isso que a gente vê, às vezes, no mundo, em alguns países, uma responsabilidade maior em não trapacear, em não roubar, em não fazer muitas coisas que, às vezes, no Brasil se faz. Eu não estou aqui queixando contra brasileiro nem nada disso. Eu estou só mostrando para vocês que existe essa visão. E por isso que existe a questão do karma, né? E a apometria é uma grande ferramenta para transmutar esse karma. Tá certo? Então é uma mensagem que eu queria deixar final de reflexão. Obrigado pela sua presença. Você já sabe, se você estiver participando da Semana da Apometria, deixa eu tirar rapidinho aqui, ó. Deixa eu pôr o endereço aqui da Semana da Apometria. Você pode mandar a sua pergunta sobre esse tema, tá certo? E se você quiser também, tá? Nós vamos deixar aqui agora, ó, a oportunidade de você clicar aqui na imagem que deve estar aparecendo para você aí e você se cadastrar aqui no grupo no YouTube, né? E tem aí alguns vídeos, sugestões para você, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo encontro. Perguntas eu respondo lá, tá, gente? No grupo, por favor, tá bom? Obrigado, boa noite a todos.